Bom dia. Aqui estamos para ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações para mais esse dia. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que fale conosco, pois precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura no livro de Lucas, no capítulo 14, o versículo é o 28. Lucas 14, versículo 28. E ele diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? O Senhor, ele diz para mim e para você: qual que é a pessoa que ela não se assenta e faz um cálculo do que ela precisa gastar para se levantar uma torre? O cálculo dos gastos, o cálculo dos custos é preciso ser feito. Quando Jesus ele nos chama para fazer a vontade dele, eu e você, nós precisamos fazer o cálculo dos custos, o cálculo dos gastos que nós vamos ter para seguir a Cristo. Porque há um preço que devemos pagar para alcançar o que Deus tem para cada um de nós. Seja ele estando em ministério, seja ele simplesmente como um ouvinte da palavra, como alguém que vai à igreja para buscar mais de Deus. Porque a palavra discípulo, ela significa aprendiz. E o discípulo, ele está interessado em aprender mais de Deus. Quando aprendemos, não é para guardarmos, não é para reter. O aprendizado, ele é para repartir, é para compartilhar. Então, o Senhor, ele quer que nós entendamos que quando nós dizemos sim para Cristo, junto com esse sim, ele tem que vir com um cálculo de qual vai ser o preço que eu vou pagar. Mas isso quer dizer que eu preciso pensar se eu vou ou não? Não é isso. Isso quer dizer que você precisa entender que quando você é chamado para fazer algo para Deus, você vai ter um preço a pagar. Que preço que é esse? Muitas vezes, seus planos, seus sonhos, seus desejos, as suas vontades, você vai ter que abrir mão delas. Sabe aqueles sonhos? Aqueles desejos que você tinha? Aquelas vontades que você tinha? Quando você diz sim para Cristo, elas têm que sair para que Cristo coloque o desejo e os sonhos que Ele tem para você. E você pode ter certeza que os sonhos de Deus, para mim e para você, os planos de Deus para mim e para você, são muito maiores e melhores
do que os nossos. Porque a nossa visão ela é limitada. Nós olhamos o superficial. O Senhor Jesus, ele vê lá na frente. O Senhor Jesus, ele tem uma visão muito maior do que a nossa. O preço é alto a pagar? Mas você pode ter certeza que nunca vai dar errado. O que ele pensa, o que ele sonha e o que ele planeja para cada um de nós. Quando eu estive meditando nessa passagem, sabe? Eu estava pensando nessas pessoas. Tem pessoas em que elas não fazem o cálculo. Ou quando fazem o cálculo só dos custos financeiros, sabe? Pessoas que querem se casar. Elas fazem o custo do cálculo financeiro quando acaba de conhecer a pessoa. Deus dá um tempo. Que na Bíblia está escrito que para tudo há um tempo. Para tudo tem o seu tempo. E a pessoa esquece disso. E ela precipitadamente acabou de conhecer uma pessoa e ela precisa casar, porque ela precisa praticar os desejos da carne, colocar aqueles desejos em prática e ela não consegue se conter. E aí ela já vai fazer os custos do casamento. Sabe? O custo financeiro do casamento. E ela faz o custo financeiro, precipitadamente casa e esqueceu de custear, de calcular o preço que ela teria que pagar por aquele compromisso. Porque o casamento é um compromisso. O casamento é um compromisso vitalício. E essa palavrinha pequenininha, simples, ela significa até que a morte os separe. Aí a pessoa casa precipitadamente, sem conhecer seu cônjuge. Aí chega um período, ela diz, olha, nosso casamento não dá mais, eu não estou sendo feliz. Então, melhor a gente colocar um ponto final, a gente separar, cada um vai para o seu lado. Pois é. Eu sinto muito te dizer que o casamento é até que a morte os separe. Você só estaria livre se ele morresse, se ela morresse. Como isso não aconteceu, o preço que você vai ter que pagar agora, cumprir seu compromisso. Porque o que você fez foi um compromisso vitalício, que significa até que a morte os separe. Quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos calcular o preço, mas também precisamos calcular os custos. Quando nós fazemos o cálculo, quando nós andamos de acordo com o que diz a palavra de Deus, aí você pode ter certeza que você não vai se precipitar. Mas se você fez a escolha errada, se você fez a escolha errada, não culpe Deus, que Ele te deu tempo e Ele te deu os caminhos, como deveria ser feito o cálculo. E agora que você já fez, filho, filha, paga o preço. Ah, mas eu casei para ser feliz. Eu sinto muito. Nesse tempo a qual Deus te deu para conhecer o seu cônjuge, você iria aprender que quando eu me caso, quando você se casa, você não se casa para ser feliz. Você se casa para fazer o outro feliz. E a recíproca tem que ser a mesma.
o outro também, ele precisa entender que ao casar, esse compromisso é para fazer o outro feliz. Quando eu e você escolhemos aceitar a Cristo, nós aceitamos para a nossa vida um discipulado, uma vida de aprendizado, para que um dia possamos ser usados para ensinar. E o Senhor, Ele disse para mim, e Ele disse para você. E se não disse, Ele está dizendo agora. Não pense você que é fácil. Não pense você que por estar com Cristo as coisas vão acontecer naturalmente. Uma facilidade não. Olha o que diz aqui em Lucas, no capítulo 9, no versículo 57. Lucas 9, 57, ele diz assim: E aconteceu que indo ele pelo caminho, lhe disse um senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas, ela tem os seus ninhos. Todos os bichinhos têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem, ele não tem nem sequer aonde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus diz para mim e para você, olha, você pensa que um compromisso é algo fácil? Não é. Um compromisso, ele exige muito esforço. Um compromisso, ele exige renúncia. O discípulo, ele significa estudante, aprendiz. Sabe, um discípulo ele está disposto a ensinar, a aprender. Um discípulo está disposto a aprender. E aí depois que ele aprende, ele está apto a ensinar. E cada ensinamento a qual ele proporcionar, ele também vai receber conhecimento. Sabe, porque a arte de ensinar, ela é linda e ela é como uma espada de dois gumes. Quando você ensina, você também aprende. Então é por isso que o Senhor, Ele nos chama para ser discípulos, para que nós aprendamos. Mas um dia nós vamos estar prontos para ensinar. E quando nós aprendermos a ensinar, nós vamos ter na nossa mente qual foi o custo, qual foi o preço que eu tive que pagar. Cada um de nós vamos poder parar e pensar nisso. E vai ser lindo, porque nós iremos poder dizer, eu sobrevivi. Eu paguei o preço, eu fiz os custos, eu tirei tudo que tinha de mim mesmo, de dentro de mim. E coloquei Cristo dentro de mim. Eu vivi Cristo e realmente os planos dele são muito maiores do que os meus. Os sonhos dele são muito maiores do que os meus. E quando nós sabemos que o cálculo foi certo, que o preço pago valeu a pena, você pode ter certeza que a alegria do Senhor vai nos fortalecer a cada dia para que continuemos na presença dEle.
que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Pai, em nome de Jesus eu venho a Ti e eu agradeço ao Senhor por essas palavras, Senhor. Oh, meu Deus, quantos são aqueles que fizeram um compromisso com o Senhor e abandonaram o seu compromisso pelo meio do caminho? Quantos são aqueles, meu Deus, que fizeram um compromisso conjugal e quebraram a aliança que fizeram? Oh, meu Pai, não entenderam, não aprenderam os custos e o preço. Mas o Senhor é bom, misericordioso, e nessa manhã o Senhor vem para ensinar. Nesta manhã o Senhor vem para nos dizer o que fazer e como fazer. Obrigada, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o caráter do Senhor cresça em nossas vidas a cada dia, para que possamos honrar o compromisso que fizemos contigo, em o nome de Jesus. Amém.